Página 181, último parágrafo. Quando isso acontece, os xamãs de nossa casa despacham rapidamente seu xapiri para socorrer o duplo animal que acaba de ser flechado. Seu espírito do vendaval se lança sobre os caçadores inimigos para que percam o rumo na floresta, enquanto seus espíritos gavião, coimari, os atacam sem piedade. Então, os espíritos dos macacos puru-puru, namo, acorrem para ajudar e esconder o animal rixi ferido. Quando fica fora de perigo, arrancam a ponta da flecha de seu corpo e tentam recolocá-lo em sua toca ou ninho. Quando os chapiris vêm socorrer um animal rixi, tratam de levá-lo de volta para junto da grande cachoeira de águas turbilhonantes, onde vivem seus semelhantes. Mas depois disso ainda é preciso tratar o ser humano que o ferimento do duplo colocou em estado de fantasma. São então os espíritos macaco-aranha e guariba que se encarregam de extrair a ponta de flecha que atingiu o animal rixi. Em seguida, entregam aos espíritos do japim a iocora, que, por fim, a fazem ser cuspida pelos xamãs à vista de todos. Só assim o doente poderá realmente sarar. Contudo, se o duplo não for logo tirado do alcance dos caçadores, pode ser que o encontrem. Se isso acontecer e derem cabo dele com uma bordunada, o doente morre de repente e, em seguida, seus parentes começam a chorar. Alguns de nós, poucos, querem ser donos de coisas de feitiçaria que chamamos reri. Nota 17. As substâncias reri são principalmente, mas não unicamente, fabricadas a partir de plantas, em geral, ciperáceas e araceias. Ver Albert Gomes, 1997. São esfregadas, lançadas ou sopradas sobre as vítimas de seus detentores. Homens e mulheres possuem arsenais específicos. Seu uso não é exclusivo de nenhum especialista. Essa feitiçaria opera entre grupos aliados, nunca no seio de uma comunidade. Não é tida por letal, contanto que a vítima seja submetida à cura xamânica apropriada, acerca da feitiçaria Yanomami. V. Albert, 1985. É gente cuja mão quer deixar um rastro de raiva. Isso é. Nota A 18. expressão iminemota significa literalmente marca, rastro de mão, com valor de raiva, raiva, motá, que designa também o aborrecimento. Quando um deles é convidado a uma festa reahu, esconde essas substâncias em seu estojo de pontas de flecha de bambu. Ao chegar, faz sua dança de apresentação e, depois do anoitecer, começa a revelar sua hostilidade, provocando os anfitriões no decorrer dos diálogos Waiamu. Diálogo cerimonial de troca de notícias durante a primeira noite da festa intercomunitária Reahu. Mais tarde, resolve brigar com a esposa de um deles, porque teria rejeitado seus avanços. Então, tenta se vingar, tornando-o estéril, usando plantas manacaqui e chapuquiqui. Pode ainda acontecer que, por despeito, jogue outras feitiçarias sobre um de seus anfitriões, que lhe recusou um facão, ou sobre outro que julgou sovino demais com a comida. Antigamente, os maiores maltratavam uns aos outros desse modo com bastante frequência. Hoje em dia é mais raro. A maioria de nós não conhece realmente o uso dessas coisas maléficas reri. Até evitamos tocá-las com medo de adoecermos nós mesmos. Isso, no entanto, não impede alguns de nós de querer saciar seu rancor com essas coisas ruins. Assim que o convidado projeta ou esfrega uma feitiçaria reri
e um de seus anfitriões, às escondidas, ele começa a se sentir mal. Quando acaba a festa real, ele sente uma violenta dor de cabeça e, em seguida, é queimado por uma febre alta. Sua visão fica amarelada e ele vê a floresta girar diante de seus olhos. Fica tonto e suas orelhas começam a apitar. Então, mesmo que ele não consulte logo o xamã de sua casa, eles entendem por conta própria a gravidade da doença e vão querer começar a vingá-lo imediatamente para destruir o mal que o atingiu. Trata-se aqui do princípio patogênico da planta substância de feitiçaria. Quando isso ocorre, o próprio doente não diz nada, fica apenas deitado na rede em estado de fantasma. São os parentes que falam por ele, de modo que quando a mãe ou a irmã de um homem declara em voz alta: Osema está muito doente, jogaram nele uma coisa de feitiçaria, Reri, os xamãs que a ouvem prestam atenção e reúnem-se logo para começar a beber pó de ayacuana juntos. Nota 21. Esse termo de parentesco designa o irmão ou a irmã, independente do sexo do locutor. No vocativo ou Zé, aplica-se igualmente ao filho e à filha de ego. Eu só queria comentar uma questão sobre o uso das folhas, né? Que eles falam da importância de... Elas existem na floresta, as pessoas sabem que elas existem, mas é muito importante que seja usado no ritual, que não seja usado de qualquer forma, né? Porque também o efeito pode ser bacana, que vai curar, mas também pode trazer um malefício muito grande se ele é usado de qualquer forma, né? Entendi. Eu não sei se todo assim, em outros lugares, aqui a gente já tem muito as vivências indígenas bem próximas. Tem muitos grupos da cidade que fazem vivências indígenas com grupos que vêm do Acre, acho que os que eu conheço mais do Acre, né? E acaba que a gente tem acesso a essas coisas, esses instrumentos de rituais, até como rapel, chá, e essas coisas estão sendo usadas com muita frequência fora desse espaço de ritual, né? E a consequência disso pode ser bem séria mesmo, né? A gente tem histórias, assim, de muita gente passando muito mal e até de surtos psicóticos, né? Com a questão do uso do chá de forma indiscriminada fora do ritual. Você não sabe quem tem a predisposição a algum transtorno mental ou não. Mas até aqui, pelo que relata, até dentre eles também é necessário ter esse cuidado do uso dessas substâncias, né? Das ervas e das curas. Eu sei que aqui nas igrejas do Santo Daime, que usam a ayahuasca, eles sempre, pelo menos uma das igrejas assim que mais conhecidas, eles fazem uma entrevista. Se a pessoa está tomando remédios psiquiátricos, eles desaconselham, não dão o chá, porque realmente pode desencadear um surto, né? Sim, sim. Aqui tem muitos lugares assim também, de encontros de comunidades, né, que eles lidam com a ayahuasca de fato como ritual, é quase uma entidade, né? Que eu comento mais fora desses espaços, sabe? Fora desses espaços ritual, fora dessas comunidades, né, que lidam com a ayahuasca como toda uma questão espiritual também, né? Uma reverência e faz parte de um contexto, não é simplesmente o efeito do chá, né? Exatamente. Agora, a ayahuasca no Brasil ficou mais ligada a três igrejas, né, que é o Daime, a UDV e a Barquinha. A Barquinha tem mais no norte, acho que é no Acre. Agora, no Peru, a ayahuasca não está ligada à religião, mas sim à medicina popular. E ela é considerada a planta maestra, a mais importante para curar várias doenças, né? Então, os xamãs peruanos, eles usam
os cânticos, assopram Um tocam rapé? uma flauta. Não, acho que não é rapé, É só mas a ayahuasca mesmo. eles assopram, não me lembro o que é que eles assopram. E tocam umas músicas, tem umas flautas e tal. A minha filha, que é muito ligada a isso, uma vez Uhum. ficou um xamã aqui um mês na minha casa, então ele acabei conhecendo um pouquinho. Só de ouvir falar, eu mesma nunca estou. Bom, então, Mas acho assim que que tem uma outra coisa importante que você colocou, Roberta, que é assim, que também tem um processo que é ritualístico, que é o preparo. Porque não é Também. qualquer pessoa que faz a coleta da planta, Isso. também não é qualquer pessoa que faz o preparo, né, dos Não é em qualquer tempo remédios, a e não coleta, é em né? qualquer tempo. Então, assim, há uma sincronia, né, no universo deles, dessa conexão, desse saber, para que serve, para a função Uhum. que vai ter, né? Uhum. Então, acho que isso é importante também, porque na própria confecção do chá, né, também é um processo ritualístico, né? Tem uma tradição Também. também, tem tudo. Quem que pode Também. Tem. fazer, É. como que as pessoas têm que estar, né? Uhum. Inclusive, emocionalmente, Uhum. espiritualmente, na e, questão da confecção, do preparo do chá, né? Então, é é, tudo um e tam- processo realmente que está interligado, né? é, Até o consumo. inclusive, tem uma série de, como se diz, tem que fazer abstinência de alguns alimentos, abstinência de Uhum. sexo, né? E o Uhum. preparo é também por um grupo especial que fica horas e horas fazendo o chá, né? Que é bem É. complexa o preparo, né? Precisa bater o cipó, juntar as folhas, cozinhar, ficar horas e horas lá mexendo. Uhum. É isso Continuando na mesmo. página 183. Então, assim que seus olhos morrem sob efeito dela, põe-se a procurar o mal dentro do corpo do doente. Quando o encontram, arrancam-no para retalhá-lo, queimá-lo e lançar seus detritos longe, embaixo da terra. Só assim o paciente poderá se restabelecer. O mal dos Reiri é muito poderoso. Emite um zumbido intenso. Os olhos dos xamãs os veem como enxames de abelhas ou de pernilongos, como uma nuvem amarela e laranja pregada à imagem do doente. Avistam, ao mesmo tempo, a planta de feitiçaria de que eles provêm, na forma de brotos novos saindo do chão da floresta. Seus chapiri devem, então, tratar de arrancá-los, apesar do cheiro nauseabundo que tem. Os espíritos tatucanastra e queixada os desenraizam e queimam. Os espíritos abelha, repoma, cavam um buraco no chão. Nota. Trata-se dos espíritos abelha repoma do espírito terra. Makshitari ane repomari p. Note-se que as abelhas repoma fazem ninhos subterrâneos. Olha que incrível. Bom, então, eles cavam um buraco no chão pelo qual os espíritos Jupará, macaco-aranha e macaco puxio negro jogam seus restos calcinados no chão para alimentar os vorazes ancestrais Aopatari que caíram embaixo da terra com o céu do primeiro tempo. Esses restos de coisas de feitiçaria são vistos como caça pelos Aopatari, bem como os cadáveres de seres maléficos ou da epidemia destroçado pelos espíritos dos xamãs. Quando os devoram, vingam-nos de todas essas coisas ruins que nos atormentam. Assim, logo que escutam os chapiri trabalhando, gritam: o que vocês vão nos mandar é caça, joguem rápido, estamos muito famintos. É bem gorda, pelo menos. Os espíritos, então, atiram esta comida para debaixo da terra e os Aopatari seguem sua queda com os olhos, exclamando com avidez: caça! Ah, olhem só essa carne! Ah!
Assim que cai na floresta deles, acordam e comem gulosamente em meio a uma agitação confusa. São mesmo insaciáveis e não compartilham nada entre eles, tanto que é comum ouvirmos uma de suas velhas ocasioma chorando de fome porque não lhe deram tripas de caça. Seus dentes são afiados como lâminas de ferro. Não são humanos mesmo. No entanto, dizem que somos seus antigos. Peraí. Ai, meu Deus. Somos seus antigos parentes que ficaram acima deles. Do mundo de baixo, ouvem os discursos Hereamu dos nossos grandes homens, como se fossem trovoadas vindas do céu. Nota 23. O verbo intransitivo ereamu descreve o discurso dos líderes de facção ou aldeia, os patatepe, os grandes homens. Então, como se fossem trovoadas vindas do céu, do mesmo modo que ouvimos as arengas dos seres trovão, saudando a chegada dos fantasmas às costas do céu, como estrondos de tempestade. Também pode haver entre os convidados a uma festa real gente vingativa que realmente deseja fazer sofrer as pessoas que a recebem, por mais que lhe ofereçam comida e a tratem com amizade. Acontece às vezes, pois, de um visitante coletar a terra da pegada de um dos seus anfitriões e esfregá-la com coisas de feitiçaria para que morra de doença. O termo maes designa uma pegada no solo, mas significa igualmente caminho. Ver a respeito das substâncias utilizadas nessa feitiçaria de pegada. Isso pode ocorrer quando um homem é convidado a uma casa da qual um dos antigos guerreiros flechou seu pai. Assim, então, logo ele põe os olhos sobre o homem em estado de homicida, a raiva do luto volta e ele pensa: assim, foi ele mesmo que matou meu pai quando eu era criança. Então, recolhe sua pegada às escondidas para poder se vingar, mesmo depois de tanto tempo. Às vezes, porém, um convidado malvado pode fazer o mesmo, movido apenas pela raiva que sente, por ciúme de uma mulher ou em reação à avareza de quem o convidou. É verdade, o visitante hostil recolhe a terra dos passos de sua vítima, embrulha com cuidado em folhas e esconde o embrulho em seu estojo de pontas de flecha. Quando volta para casa, depois da festa real, espera algum tempo antes de entregar o embrulho a visitantes de uma floresta distante, convidados em sua casa. É essa gente que, no final, vai esfregá-lo com coisas de feitiçaria, pois são inimigos do homem a quem ele quer prejudicar. Gente de muito longe, que jamais visita a sua casa. A tomada de pegada é uma forma de feitiçaria da qual são geralmente acusados afins uxorilocais, que nela tem somente o papel de coletores, já que a pegada, maê, recolhida, é entregue a inimigos distantes, que lhe garantirão um tratamento maléfico letal. Trata-se, portanto, de homicídio ou feitiçaria indireto. Em certos casos, os feiticeiros inimigos, Oká, plural pé, podem também ser acusados de recolher pegadas de pessoas isoladas, em suas roças ou na floresta. Pegadas que, nesses casos, eles mesmos tratam diretamente, acerca dessa forma de feitiçaria guerreira de segundo grau. De Albert, 1985. Povo bem vingativo, né? Eu lembrei de uma passagem bíblica que fala também sobre vingança, né? De bater a sandália, bater na sandália a poeira do local para amaldiçoar o local. Também a ver com pegadas. Não sei se vocês conhecem.
Não, esse É não uma está passagem escrito. bíblica que eu não sei dizer onde está, mas que fala sobre isso, de você amaldiçoar o local através de bater a sandália com a poeira daquele local. Eu sei que no Peru, que tem esses vários xamãs, vários grupos de estrangeiros que vêm tomar ayahuasca, eles acabam criando uma grande competição entre eles. Então, feitiçaria corre solta nesses grupos. Nossa, É muito comum. isso eu não conhecia. Parece que tem muita acusação de feitiçaria assim, na competição entre os vários xamãs. E E lembra um pouco o que a gente ouve. Desculpa, Sônia, pode pode terminar. falar. Não lembra um pouco o que eu escuto sobre, de fato, bruxaria, magia negra, essa questão da feitiçaria indireta também, É, feito por outro tipo de, não sei como chamar, hum, bruxos não ligados aos povos originários, mas que talvez venha de uma mesma raiz essas histórias, né? Não sei. é, Mas eu já já- ouvi sobre isso, sobre essa magia indireta, disso acontecer. continuando na página 184. Mais tarde, os inimigos primeiro dividem a terra da pegada em vários pacotinhos de folhas que chamamos Mae Haro, pacotes de pegadas. Escondem a maior parte deles no chão, atrás de sua casa ou na floresta. Em seguida, esfregam um deles, rolando-a na palma da mão com argila, coisa de feitiçaria, e plantas roriquiqui que tornam covarde. A vítima adoece sem tardar e começa a arder em febre, enquanto a perna que corresponde à pegada começa a inchar. Então, se os inimigos quiserem matá-lo logo, amarram o embrulho de terra num bastão e o dão a picar várias vezes por uma cobra jararaca, Nossa Senhora, que chamamos Harikirimakiki. Assim faziam os nossos antigos, e algumas pessoas ruins fazem ainda hoje. Nesse caso, assim que o pacote de folhas é desfeito pelas mordidas da jararaca e ela recua, os feiticeiros exclamam: Cobra, fuja logo! Faça esconder no buraco, na terra ou nas folhas do chão. Fique de tocaia. Assim, ela acabará mordendo a pessoa avisada e a matará. Um dia enfraquecida, a vítima irá cambaleando até a floresta para defecar. Tornada fantasma sob efeito da feitiçaria, andará sem tomar cuidado. Então, uma jararaca escondida não tardará a mordê-la, e dessa vez ela falecerá logo. Ninguém poderá mais curá-la. Em compensação, se os pacotes de pegadas forem apenas esfregados com coisa de feitiçaria e enterrados, os xamãs podem recuperá-los e curar o doente. Porém, para isso, precisam encontrar todos eles e desfazê-los um por um. Só então a vítima deixa o estado de fantasma e pode sarar. São os espíritos da cutia, da cutiara e do rato paô que procuram os pacotes de pegadas, farejando e arranhando o chão. Quando os acham, desamarram-nos e rasgam-nos com suas facas afiadas, capazes de vencer os barbantes mais resistentes. Depois espalham seu conteúdo na floresta. Às vezes, porém, os dão ainda amarrados aos espíritos japim, a Iocora, que os fazem ser regurgitados pelos xamãs à vista de todos os moradores da casa do doente. Quem está trabalhando sozinho na roça também pode ser atacado por feiticeiros inimigos oca, chegando das terras altas ou da floresta dos Chamatari. Eles vêm de casas distantes, viajam à noite e podem se emboscar na borda da floresta para soprar em nós suas feitiçarias reri. Possuem zarabatanas de madeira de palmeira, roroma, com as quais lançam flechinhas
que levam amarrado uma bola de algodão contendo plantas maléficas. 26. Essas flechinhas são fabricadas de fibra de raques de folhas de palmeira, coanari-si e ocaraci-si. São elas que as crianças utilizam para flechar lagartos, passarinhos e peixes. Ai, meu Deus. Feitiçarias iniciais. 26. Esses projéteis atingem a nuca da pessoa avisada e as substâncias ruins que contém logo se espalham por todo o seu corpo. Em seguida, ela começa a se sentir muito fraca. Tomada de tonturas, para de trabalhar e se agacha em sua roça desnorteada, lançando um suspiro profundo. Os feiticeiros Oca, então, saem de seus esconderijos e se jogam sobre ela. Aproveitando-se de sua fraqueza, arrastam-na para a floresta próxima. Quebram seus membros, as costas e a nuca, torcendo-os ou usando como apoio um pedaço de pau. Depois a abandonam agonizante no chão da floresta. Muitas vezes eles ainda tratam de apagar as marcas de sua agressão com passe sobre o corpo da vítima para que ela possa voltar para casa sem revelar o ataque. Depois, colocam-na de pé e dizem: volte para casa e não pronuncie uma palavra a nosso respeito. Não revele a nossa presença. Apenas diga aos seus: senti-me mal enquanto estava trabalhando na roça. Deve ter sido o Moari, o ser do tempo seco, que me golpeou. A vítima do Zoca, então, voltam para casa. Reaviva sua fogueira e, em estado de fantasma, deita na rede. Depois, repete as palavras dos feiticeiros, atribuindo seu mal-estar ao Moari. Então, seu estado se agrava de repente. Nesses casos, mesmo que os xamãs comecem logo a combater seu mal, não há o que fazer. Nada conseguirão. O doente morre muito depressa, pois seus ossos já foram todos quebrados dentro do seu corpo. Não há nada mesmo a fazer. Só é possível tratar uma vítima de feiticeiros Oca se ela tiver sido atingida apenas por suas substâncias reri antes de terem tempo de quebrar seus ossos. Mas isso só acontece com pessoas precavidas, que fogem assim que sentem o impacto das flechinhas dos Oca na nuca. Nesse caso, os xamãs ainda podem destruir o poder das substâncias maléficas que afetaram a pessoa e curá-la. É comum os idosos explicarem o mal-estar, dizendo que os feiticeiros inimigos sopraram neles com suas zarabatanas. Ora praí. O homicídio, por zarabatana, perpetrado por feiticeiros inimigos, é equivalente do ponto de vista da economia ritual da vingança ao homicídio por flecha dos guerreiros. A atribuição de mortes súbitas ou inexplicáveis, como cadáveres encontrados em roças ou na floresta, aos feiticeiros Oca, que, em geral, envolve anciãos socialmente valorizados, e, por conseguinte, costuma suscitar retaliações bélicas. A gente comum não vê a imagem dos doentes para além de suas peles. Só os chapiris conseguem. Por isso, são capazes de arrancar do corpo deles as presas e os algodões em brasa deixados pelos seres maléficos, as pontas de flecha que feriram seus animais rixi, as armas dos chapiris inimigos, as plantas de feitiçaria. Podem, do mesmo modo, extrair o mal camacari, que devora os ossos e os dentes. Nota 28. Camacari é um ser maléfico celeste, a quem são atribuídas as dores de dente, de ouvido ou dentro do olho, bem como as dores nos ossos, cuja medula é devorada por ele com seus dentes afiados. É, ademais, associado à morte e às cinzas funerárias, particularmente de xamãs. Esse desenho
Do que será, hein? Será que é esses espíritos quebradores de ossos? É capaz, né? Pode ser, mas eu olhei, nesse primeiro parágrafo, ele fala: gente comum não vê a imagem dos doentes para além das suas peles. Parece uma pessoa oca, uma externa, só uma coisa, uma cara tão assustada, né? Mas É, o que me chamou a atenção parece um curupira, né? Porque Parece os ela está de pés. frente e os pezinhos estão voltados para trás, né? É. bom, então, podem, do mesmo modo, extrair o mal camacari, que devora os ossos e os dentes, e rasgar as teias de aranha que escurecem a visão, ou recuperar os pacotes de terra das feitiçarias de pegar. Os chapiris também sabem fazer sair todos esses objetos maléficos pela boca de seu pai, o xamã, à vista de todos. Assim, permitem que ele nos livre de todas as coisas ruins que nos deixam doentes, mesmo as que estão mais fincadas no fundo de nosso corpo. Não é por nada que dizemos que os chapiris são poderosos. São, sobretudo, os espíritos do Japim, a Yokora e da Anta, que têm o poder de fazer os xamãs regurgitarem. O japim aiocorá tece ninhos em forma de bolsa, providos de uma entrada, pecã, larga e lisa, como uma laringe. A traqueia, artéria, da anta é notável por sua imponente largura. Os espíritos chapiri, de que é o representante, possui consequentemente uma garganta, que pode ser colocada na de um doente para facilitar sua alimentação ou na de um iniciando, para lhe conferir aptidão para o canto. Ai, que legal. Onde que está? E também o espírito do tucano, o do Brutal. urutau, o aiocoma e outros que vão se revezando quando os primeiros ficam exaustos. Os tucanos engolem os frutos de palmeira e cospem os seus caroços. O bico de urutau é profundamente fendido nas laterais. São também mencionados aqui os japins, ixaro e napore, os pássaros taritari, axi, as araras e os queixadas. Contudo, de todos esses chapiri, os mais habilidosos em extrair doenças e aplacar dores são mesmo os espíritos dos japins Ayakora. Os espíritos Cutia e Paca, no começo, ajudam a localizar o mal no corpo do doente para poder arrancá-lo e expulsá-lo para longe de nós. Quem tem esses espíritos fica menos preocupado quando os filhos adoecem. São nossos verdadeiros médicos. Os dos brancos abrem barrigas e peitos com lâminas de ferro, muitas vezes sem saber o que procuram, e acabam só deixando grandes cicatrizes. Já os nossos espíritos, aí o Corari, tratam os doentes por dentro, sem derramar sangue. Sei disso, porque eu mesmo já fui curado por esses espíritos quando um ser maléfico, por ele, espectro de antigos xamãs, me atacou. Um dos meus olhos tinha virado o outro e, de repente, não podia mais se mexer. Ficava parado e minha pálpebra não fechava mais. Minha boca também tinha se transformado em boca de fantasma, dormente e torta nos cantos. Foram dois grandes xamãs de Huatoriki, hoje falecidos, que me curaram com seus espíritos Japim, a Yokora. Esses chapiris extraíram as coisas ruins colocadas em mim pelo ser maléfico espectro. Desamarraram os cordões de algodão com os quais ele puxava os lados de meu rosto e permitiram aos pais regurgitá-los. Depois lavaram seus rastros com água de cura. Foi assim que eu me recuperei. Não precisei ir à cidade para isso.
Esse episódio de paralisia facial ocorreu em março de 1986, pouco antes da realização da primeira Assembleia pela Defesa dos Direitos Territoriais Yanomami, organizada por Davi Copenaua em Uatoriki, com a presença de lideranças de vários povos indígenas da Amazônia e de um grupo de parlamentares. Eu queria só chamar a atenção, me chamou a atenção lá em cima, quando a Sônia leu, falando sobre os médicos. São nossos verdadeiros médicos, né? Esse espírito. Os brancos abrem as barrigas, muitas vezes sem saber o que procuram e acabam deixando cicatrizes. Já os nossos tratam os doentes por dentro, sem derramar sangue. Eu achei isso tão bacana, tão bonito até, porque é muito até a descrição que ele faz aqui da paralisia, né, facial que ele teve no momento de muita tensão, imagino, super importante que ele estava vivendo, né, uma mistura de uma questão emocional que o físico trouxe o sintoma do que estava talvez acontecendo dentro e como que eles trataram isso também, né? Ele vem descrevendo isso, eu acho, nesse capítulo todo, de como eles lidam com os adoecimentos muito por dentro, não só olhando o sintoma de fora, o externo, que está à vista, mas tratando, na verdade, tanto que eles tratam à distância, né? Eles tratam a alma. O Ixapiri olham, tratam a pessoa longe, deitada, olham a alma, trata a alma, devolve para a pessoa acorda e levanta. Eu O que achei eu essa achei, imagem muito bonita. o que eu estou também pensando aqui é na semelhança com as operações espíritas, as Eu cirurgias estava pensando espíritas, nisso. Sim. né? A diferença Uhum. é que a cosmologia, né, dos Yanomamis traz todo o seu entorno, a floresta, os Uhum. animais, esses espíritos, né? Que não Uhum. são espíritos de pessoas, né? Sim. É toda a floresta que agindo, né? Nas cirurgias espíritas é sempre um médico que já morreu, né? Uhum. Como é que chama lá o famoso que João de Deus. Fritz, o Fritz, Fritz. o Fritz, né? Os médiums incorporam, né? Para fazer essas cirurgias. Mas é bem interessante. E também é uma associação, mas também, de novo, apesar que os gregos, eles também falavam eles também diziam que os rios eram uma entidade, Uhum. né? Eles também tinham Uhum. essas coisas, né? Aquela que se transformou num loureiro, Ariadne, né? Não, foi Ariadne, foi aquela que foi perseguida por Apolo, que virou um loureiro, enfim, tinha essa coisa também dos elementos da natureza. Mas para o grego antigo, também tudo que os animava era o atravessamento de um deus. Então, não Uhum. eram eles, pessoas, que faziam aquilo, Uhum. era o atravessamento, né, de um deus. Então, é interessante olhar, né, as semelhanças que tem, né, arquetípicas mesmo, né? Mas é muito Sim, lindo isso, né? De uma eu riqueza, acho. né? É, Desses animais, cada um tem uma competência, né? Cada um e Uma vai habilidade, né? uma habilidade muito legal. E isso que você falou, né, Roberta? De repente a alma é retirada, é tratada uhum. Colocada de volta. e depois Pronto. coloca de volta. E às E se vezes algo acontece de errado, o corpo também padece, né? Se a alma também não, se não recebe o tratamento não há tempo ou tem uma interferência, o corpo padece por isso também, né? E todos choram aquele que ficou. porque É, tem uma e, limitação também, né? Não é sempre que o xamã consegue curar, depende também, né,
do que aconteceu, né, ali, né? Que nem se quebrar todos os ossos, não tem como curar, né? Uhum. Afinal, somos todos humanos, É, todos eles têm, morremos. sim, todos, inclusive eles. Eu acho muito interessante a riqueza imagética que eles têm para descrever as coisas, né? Incrível. É uma amplitude assim de seres que fazem parte da vivência muito comum ali do dia a dia, do cotidiano, das vivências todas, e que Vocês que não tem moram aí, separação. vocês que moram aí mais ao norte, quer dizer, bem no norte, vocês têm contato com tantos animais, vocês conhecem todos esses bichos mencionados, e pássaros, e abelhas, e etc., ou não? Boa Se parte, a mas todos pessoa, não. todos não, né? Depende muito da observação também, das pessoas estarem atentas, né? E tipo Mas mais para o meio do mato também. e de ir para um local um pouco mais. É mais perto, né? Mas A um gente pouco consegue mais, estar. né? Mas depende também. Mas Eu se a moro num gente. lugarzinho que aqui às vezes tem iguana, às vezes passa uns É, bichinhos aqui, uns corujinha, com mais tranquilidade. é. Teve uma experiência que eu tive, eu morei um tempo em São Paulo, e aí eu fiquei uns 5 meses lá, e quando eu cheguei em Porto Velho, no aeroporto, eu senti e ouvi esse cheiro de mata que eu não estava mais acostumada. Uhum. É muito diferente, assim, ainda, né? Porque a gente vai se acostumando e vai, né? Não vai talvez ficando tão próximo, mas como aqui ainda tem esse barulho de mata. No aeroporto se ouvia bastante, assim, o barulho do grilo, dos bichos. Em São Paulo, não, eu ouvia, né, outro tipo de barulho, então eu acabei, né, nesse retorno tendo essa percepção novamente, que a gente vai se acostumando um pouquinho também, né? A gente vai morando aqui e vai ficando meio surdo para os bichinhos da floresta, né? É um tempo fora, quando eu voltei, eu falei, nossa, como pode? Como aqui tem barulho de floresta? E eu não tinha mais me dado conta disso. Mas vocês não estão ouvindo aqui os grilos na minha casa? Sim. Eu não estou É, Vocês ouvindo, estão não. ouvindo? E aqui a gente tem urutau, tem coruja, tem tatu-bola. Eu tinha mais, tinha O bem que é mais. urutau? É Urutau um é um pássaro pássaro. E ele Pássaro? tem um canto que é mais ou menos muito assim. bonito. Ai, como é que é? É triste o canto dele. É. Ó, veja se vocês ouvem. Tem uma música daqui que Estão fala dos ouvindo pássaros. o grilinho, Sim, agora sim. né? Então, e é perto de São Paulo, né? Só que assim, está acabando tudo, porque eles estão desmatando tudo aqui para fazer os galpões de logística, né? Por causa do Rodoanel. Primeiro Ah, veio o Que Rodoanel, triste, depois né, agora não. Gisela? Então, assim, a gente tem muita capivara aqui, porque elas acabaram vindo para dentro, né? Aqui procurar abrigo. Então, aí tem o problema dos carrapatos, sabe? Mas assim, as capivaras, você vem aqui, as capivaras à noite, assim, elas transitam pelas ruas. Macaco, tem um macaco aqui agora, hoje ele veio aqui, um macaco prego, gente, ele pega todos os meus vasos e joga no chão. E é danado, ele é danado, ele fica atiçando as cachorras. Ele desgarrou do bando e fica aprontando, sabe? Eu vi uma situação dessa de macaco em Brasília, num parque em Brasília, não lembro qual é o nome do parque, Parque Nacional, eu acho. E o vigilante tinha, assim, muita gente ao redor de uma piscina, era piscina natural e mata, né? E o vigilante falou, presta atenção nas mochilas, não deixa a mochila aberta e não deixa fácil. E eu estava assim, mais afastada, encostada na árvore, mas afastada pouco. E o pessoal do meu lado, assim, ignorou a informação, mochila meio aberta, saiu para entrar na piscina. O macaco veio, ele abriu a mochila e ele começou a fazer assim, ó, com as coisas de dentro da mochila e jogar para cima, sabe? E ó, e saiu correndo depois, né? Quando o pessoal chegou, tava aquela bagunça assim.
E até eu dando risada, porque muita aprontação. Sabe o que me chama a atenção do que você colocou também, Roberto, né? Da questão, né? Que chama a atenção a imagética, né? Hum, Esse mundo de imagens, né? Eu não sei se é eles que têm mais ou se somos nós que somos, né? de menos Ficando agora, né? cada vez mais distante dessa É, capacidade, né? é. Dessa possibilidade de relação também mais Uhum, imagética, né? sim. E eles fazem isso, é uma coisa muito natural, vamos dizer assim, né? É a Uhum. forma deles viverem, de terem a relação, é a partir disso, né? É. Se eu olho do A meu gente ponto de vê, vista, a se eu olho gente do meu vê, ponto de vista pobre daqui, eles têm demais, né? Porque eu não tenho. Então, eles que têm a mais do que eu. Não sou eu que tenho. e o quanto aquilo que cada um vive, né? Assim, aqui a gente vê muita miscigenação e muitas influências de várias culturas também, né? Então, o quanto isso foi também influenciando até essa questão das religiões que vêm do chá, né? O Uhum. quanto eles têm influências já né, do Nordeste, daqui da Amazônia, né, do povo indígena, do povo caboclo mesmo, né, que já é esse sincretismo também. Então, isso também dá essa possibilidade de ampliação também, né? Essas relações que vão se encontrando. No começo aqui desse parágrafo, e eu acho que no parágrafo não, do capítulo, em outros momentos eu li também, que os xamãs, eles também usam a bebida específica aqui, né, para esses rituais de cura também, para entrar em contato com chapiris, e não é uma coisa deles unicamente, mas também em outro estado de consciência, né, falando no nosso modo, enfim, de compreensão. Então, Para continua. acessar essas curas. Vocês conhecem aquele livro A Serpente Cósmica, né? Eu não conheço. Me Deixa eu lembro. pegar aqui só um minutinho que eu vou pegar. Uma coisa interessante também, porque para eles não está dissociado o que acontece no corpo, o que acontece na alma, Sim, né? sim, E, sim. e Uhum, o branco, né? Parece que uhum, são coisas muito distantes e diversas, né? O que uhum. acontece na alma e o que está acontecendo no corpo, né? Sim, é que eu acho que é o que ele descreveu aqui, né, na cura da paralisia facial, que era um sintoma de toda uma situação que ele estava vivendo. Mas na hora de descrever, não era, ele não falou disso separado, né? Ele falou da cura de algo que estava acontecendo nele, porque ele é um ser inteiro, né? Assim, não tem tanta dissociação como é mais fácil para a gente descrever. Desculpa, Giselda. Esse livro, A Serpente Cósmica, do Jeremy Narby. Ele é um antropólogo também, ele passou um tempo com as aldeias indígenas, mas na Amazônia peruana. Uhum. E eles usam a ayahuasca lá, né? E ele fez, então, ele passou pelos rituais, ele tomou a ayahuasca, e ele vai contando nesse livro a vivência dele, inclusive com as imagens, né, que ele teve, que batia com. Ele falava das imagens e o xamã perguntava coisas, porque o xamã sabia as imagens que ele iria ter, né? E depois ele vai fazendo uma associação com descobertas da ciência mesmo, que são assim incríveis, incrível, é incrível a sabedoria desses povos,
Tá? E aí eles perguntam, mas como é que vocês sabem? Vocês têm todas essas ervas para curar as doenças? E o xamã fala: as plantas falam. São as plantas que contam. Né? Porque o ayahuasca, olha, para vocês terem uma ideia, o ayahuasca ele é feito com duas plantas. Tá? Sequoia a folha. E põe as folhas. Né? Uma delas, que é a folha, ela é um alcaloide, tá? É um alcaloide psicoativo, mas que é neutralizado quando você consome essa folha. Esse alcaloide, ele é neutralizado pelas enzimas do estômago. Só que o cipó neutraliza as enzimas. Então, o que eles não conseguem entender, como esses povos, sem Aprenderam a ter juntar. conhecimento disso, misturaram essas É. duas plantas, entendeu? Então, assim, Assim, é uma sabedoria que a gente não entende de onde vem. Né? Isso que, assim, é muito legal, eu aconselho a ler esse livro, porque ele é fascinante. Você não consegue... Qual assim, é o nome do autor? eu vou fotografar e pôr no grupo. Coloca no grupo. É o Jeremy Narby, né? Isso. Boa Foi noite. isso, Boa noite, Soraya. Eu cheguei um pouco atrasada, mas eu senti que era para estar junto com vocês hoje, então eu entrei. Bem-vinda. Grata. Eu queria dizer que desse livro também surgiu uma Flecha Selvagem, né? Tem um curta-metragem que é bem interessante. Eu não sei se a Giselda já assistiu o curta, Não. que é inspirado também no livro, né? Tá lá na plataforma Selvagem, no YouTube, e é bem bacana. Serpente e a Canoa, e aí é, tem um vídeo falando do Ailton Krenak conversando com o Jeremy Narby sobre o livro também, né? Então eles vão. Me falaram que tem. Tá muito legal esse material, muito bom mesmo. Coloca no grupo, Soraya, por favor, também. Coloco sim, Uhum. coloco sim. O No grupo, material do Selvagem é disponível para qualquer pessoa? sim, é disponível. E é um material incrível para estudo, né? E ele traz bastante essa relação imagética que você fala, né? É um material, é muito belo, né? Que traz esse caminho da ciência, mas não da ciência desassociada do conhecimento nativo, do conhecimento ancestral, né? Então, sempre um diálogo de muitas conexões, assim, né? De total simbiose mesmo, né? Então, é um diferencial, né? Para a gente olhar para a ciência hoje, porque é difícil não olhar para ela e também ver a sabedoria ancestral dentro da ciência, né? Então, acho que assim, é um caminhar junto aí, né? Assim, de não exclusão mesmo, né? De uma coisa nem de outra, né? Mas de olhar e de ver que realmente tem muitas conexões e essas conexões, elas caminham junto, né? Na evolução aí da humanidade, né? É incrível os materiais. Eu estou estudando bastante, faço parte dos grupos de estudo e tenho gostado, tem me dado bastante insights para desenvolver os trabalhos com as crianças, os trabalhos na terra, né? Achei interessante também quando ela fala da onde vem essa sabedoria, né? A Giselda fala, como que eles foram descobrir que o cipó e a chacrona, eles têm uma potência ali juntos, né? Uma potência de cura, uma potência de abertura da consciência, né? Mas eu acho que é bem isso
que o, que o Schopenhauer fala, né? Que as plantas falam conosco, né? Então, assim, eu tô aqui no sítio hoje também. Eu moro no interior de São Paulo, né? Tô aqui na minha terra ancestral e desde pequena eu ficava no jardim. Quando a minha avó estava no jardim, eu ficava no jardim por aqui e eu ficava mexendo nas folhinhas, nas plantas e tal. E eu tenho bastante essa memória da minha avó no jardim e eu ali mexendo nas plantas com as joaninhas e à noite vagalumes. E hoje aqui eu vou reconhecendo as plantas e aí tem plantas que eu falo, essa aqui é para os rins e assim e realmente a gente começa a sentir é um processo de vibração mesmo, né? Acho que é do campo, né? Que que a planta ela se expressa assim, né, em sua sabedoria, não em palavras, né, mas a gente começa a sentir, a gente consegue entender as plantas, você convivendo com elas, você sabe, essa é para rim, essa fígado, sabe, tem plantas que é incrível. E aí depois né, eu gosto muito, já tem alguns anos que eu pesquiso as plantas medicinais, né? Mas hoje algumas identificações de planta é pelo cheiro, pelo toque, um pouquinho do sabor, e a gente vai identificando quais são, e as combinações, né? E, e nessa caminhada eu comecei também a estudar o Ayurveda, que também foi me trazendo bastante embasamento para pensar assim na constituição da planta e na constituição do nosso próprio corpo também, né? O Ayurveda também convida muito para essa conexão, né? Com dentro, Uhum. fora, com a terra, É, e é ampliar uma, os sentidos, como você está falando, né? e Você ouve, você sente integrar o toque, o cheiro, o gosto. isso, Soraya, e aí a aonde observação que você mesmo, né? está? Em que cidade você está? O próximo de que cidade? Eu estou em Itapeva, interior de São Paulo, Uhum. próximo a Sorocaba, Capão Bonito, Tá. já bem no sul, bem próximo também ao Paraná já, assim. Sei. Hoje está chovendo aqui agora à noite, começou a chover, tá friozinho. Você está onde, São Paulo. Sônia? São Sou Paulo. super urbana, muito de cidade a vida inteira. Mas é Bom também. interessante como aqui no grupo, né, a gente É, vai também conhecendo vários São Paulo, né? se bem que Parece que São Paulo só é o grande centro, né? Mas o quanto a, a não, eu Giselda trouxe o São Paulo muito diferente, né? é, Tânica de Amaro, a Soraya também está trazendo. eu Muito vou muito legal. para Campos do Jordão, que aí tem bastante natureza. É um lugar muito bonito, bem frio, montanhoso, é um dos lugares mais altos do Brasil. Aí mas também está sofrendo muito, porque no último feriado eu tive lá, deu uma ventania, me lembrei aqui no capítulo 8, fala dos ventos, que eu fiquei simplesmente 50 horas sem luz elétrica. Nossa. Foi uma loucura, destruiu a cidade. Caiu um monte de árvores e tal. É uma pena a gente ver essa destruição. Nossa Senhora, que tristeza, que tristeza. Bom, vou continuar aqui na página. Deixa eu só comentar uma coisa a Ah, mais que a Soraya trouxe da fala da Giselda, né? Da pergunta de como que eles sabem, né? O que a ciência, isso que a ciência descobriu, algo que ele já está vivendo. E eu me pergunto como que a gente não sabe, né? Porque a gente está teoricamente no mesmo espaço, mas a gente caminhou para uma evolução que parece que distanciou muito a gente dessa conexão, né? De uma forma completa, integral.
e que é o que eles vivem. E o quanto a evolução se aproximando dos povos originários também está tornando essa vivência deles um pouco diferente disso que a gente está lendo aqui, né? Isso é triste também. Eu acredito que o número de xamãs diminuindo, né? Também, né? Por outro lado, é como aquela outra, a Júlia falou, né? A Júlia Chavante do Rio, que o povo que ela está inserida, até foi uma pergunta que a Beth fez, não tem uma figura do xamã, mas os homens, como um todo, eles estudam, né, essa sabedoria de cura, de ervas, e não está ligada numa pessoa, e por que precisa estar ligado a uma pessoa? Mas, por outro lado, o Schopenhauer também fala, né, que está diminuindo, que não tem mais pessoas, não tem mais xamãs como tinham antes, e que outros também não se ocuparam de ocupar esse espaço e esse lugar. E eu, como, acho que foi a Júlia que falou também, que Coca-Cola chegou na aldeia e que agora a Coca-Cola é prêmio dos jogos, dos campeonatos de futebol que eles têm. E o quanto isso mudou a alimentação que tem Com lá, certeza. né? E essa evolução chegando, parece que a gente anda para trás, não sei, né? O que aconteceu na pandemia também, agora começam a É, distribuir merenda, cesta básica de alimentos que eles não têm não, a menor ligação, uhum. é uma coisa absurda. Me Olha, chamou, me fez muita impressão. A Beth fez uma série de vídeos e entrevistas para o site da SBPA, e num desses encontros, eu acho que o Cisino, Pati, eu acho que era ele falando, não sei se você lembra, que é dos Caritiana aqui, né? Uhum. Não sei se ele é caritiano aqui, e perguntando sobre alimentação e o que que eles comem, e ele falou, mas uai, a gente come comida. Como assim, o que que a gente come? O que que é comida? É feijão, é arroz, é macaxeira, é mandioca, não é essas coisas de saquinho que vocês ficam, né, achando por aí. É comida, comida. E o quanto a gente se distanciou, né, disso e, e busca hoje. Eu busco um tanto, eu acho que, né, um monte de gente assim se aproximar mais, de abrir menos saquinho. A Ayurveda também fala muito isso, né, Soraya? Abrir menos saquinho e de cascar mais fruta e legume e, A e Rita louca. Mas por, comida. Aí, mas Também. por isso, é de por verdade. isso, mas por isso que a preservação, é por isso que brigar pela floresta, pela sustentabilidade é uma questão de vida mesmo, né? De De sobrevivência, porque vida, de nessa vida. situação que a gente está aqui, faltando água, já tem muitas comunidades passando fome, porque não Uhum, tem peixe, não tem caça, se não tem água, os animais vão para mais longe em busca de água, né? uhum. Então, essas pessoas estão começando a passar fome, né? E aí começa a ter cada vez mais o que as outras pessoas, o que vai se trazer para essas populações, principalmente, né, que estão ficando desabastecidas, é a cesta básica que é feita na cidade, né? Então, é assim que Sim. introduz o tipo de alimentação e muda a cultura E também. acho que a forma integral como eles se percebem, né, eu acho que também é saúde para a gente, né? A gente começar a não se perceber dissociado, né? Como a gente tem hoje uma ortopedia do joelho, do braço, da mão, do cotovelo, da coluna. De repente a gente é cada vez mais separado em pedacinhos, né? E o quanto a gente aprende com o olhar deles dessa integração, né? Eles não são, não é nem apenas a questão física, mas espiritual, mas ampliada para todo o espaço. No capítulo 8, Schopenhauer fala, né, da importância dos animais, que a gente não percebe da mesma forma, e ele já traz isso também. É como parte. Eles são seres humanos, ele usa essa palavra. Eles também são seres humanos para a gente, e os brancos não entendem isso. Isso também, perceber a gente enquanto seres integrais, também é saúde, né? A aprender. vou continuar mais um pouquinho, o último parágrafo Vamos. da página Isso. 187. Apenas alguns dos mais antigos xamãs
têm esse chapiri e só os transmitem com parcimônia. Quando eles querem mesmo se instalar na casa de espíritos de um xamã, costumam vir por conta própria. Se alguém tentar chamá-los sozinho, aproximam-se desconfiados e fogem num piscar de olhos, logo que são incomodados por barulho, fumaça ou cheiro de carne queimada. Desaparecem para nunca mais voltar. Por isso, os xamãs cuidam muito bem deles. São também protegidos com muito zelo por seus genros, os chapiris das bênçãos curira. Só vêm com vontade aqueles que já os têm há tempo. Os japins, Ayocorá, protegem seus ninhos pendurados em galhos construídos junto aos de vespas papeleiras, curira, famosas por sua agressividade. Aconteceu de esses espíritos descerem a mim enquanto eu dormia. Pude assim contemplar em meu sonho as imagens cintilantes dos japins Ayocorá, Ixaró e Napore, dançando em tropa barulhenta, e em seguida dos pássaros Waiô, Roma e Tari Axi. Vinham acompanhados pelo espírito onça, que regurgita os pacotes de terra de pegadas pesados demais para eles, e espíritos jacaré, arara, tucano e queixada. Todos esses chapiris estavam cobertos de soberbos adornos de plumas. Os espíritos do japim, a Iacora, eram, porém, os mais belos. Sobressaíam mesmo entre todos os outros. Vivem muito longe, numa floresta magnífica, junto de um grande rio, a que os xamãs chamam de Rio das Vespas Curira, protegido pelos gigantescos ninhos desses espíritos guerreiros. São incontáveis e entoam cantos esplêndidos, sem parar, um após o outro. Meu sogro levou-me até lá com seus próprios chapiris para eu poder conhecê-los. São meus espíritos preferidos e sempre guardo seu caminho e meu pensamento. Gostaria mesmo de conhecê-los mais e instalá-los em minha casa de espíritos, como meus antepassados fizeram muito antes de mim. Alguém quer continuar lendo? Sabe o que eu achei interessante desse parágrafo? É que essa relação, né, também é de ser escolhido, né? Então, assim, existe uma autonomia desse campo, dessa dimensão, né, dos chapiris, né, que eles também escolhem, né? Como você assim, não adianta chamar, né? Tem também aí alguma coisa dentro dessa relação, né? Que é dos animais, dos antepassados, de quem são eles, né? Acho que é o comportamento também, né? Enquanto comunitário. Achei muito interessante, né? Porque vai para um pouco além dessa questão, né? Assim, eu quero ser, né? Tem uma questão aí de poder ser, né? Quase um chamado a ser, né? Ele descreve isso tão, pelo menos na experiência dele desde criança, né? Ele tem esse contato com espíritos. Eu estou chamando de espíritos, mas ele dá outro nome, né? É mesmo? Alguém lê? Posso ler. A maior parte dos chapires se comporta de modo amigável. Alguns deles, no entanto, se mostram muito agressivos e vagam pela floresta só para matar. Eu já falei disso. Grandes xamãs de muito longe podem assim viajar na forma de espíritos maléficos e roubar as imagens de nossas crianças para comer. As mortes de crianças são principalmente atribuídas a esse tipo de ataque xamânico. A expressão utilizada aqui é chapiriu, deslocar-se em forma de espírito chapiri. Anciãos das distâncias casas Chamatari de Iuaquicarupi ou Canapuma às vezes nos agridem desse modo.
Trata-se de grupos Yanomami ocidentais, muito distantes de Watorik, e cujos nomes, bem como os de seus grandes xamãs, Oina e Xereroi, circulam na vasta rede de rumores intercomunitários. Chegam a enviar onças e cobras perto de nossa casa para nos atacar. Seus espíritos guerreiam sem trégua contra os nossos e nos crivam de flechas com pontas afiadas que nos causam fortes dores. Essa gente distante não nos conhece, porém, basta um de seus filhos falecer por ter sido desmamado cedo demais para verem aí o rastro de nossas mãos e nos acusarem com rancor. Desmamado cedo demais, anota. As crianças prematuramente desmamadas em decorrência de um novo nascimento, sofridas e choronas, costumam ser vítimas de subnutrição aguda. São ditos totixipé e consideradas muito mais vulneráveis do que as demais. Então, enraivecidos, enviam até nós Shapiri hostis em busca de vingança. Mas estão enganados. Nossos espíritos nunca vão à guerra na casa deles para devorar suas crianças. Essas incursões xamânicas são designadas pela mesma expressão que as incursões guerreiras. Enfrentam apenas os seres maléficos e as fumaças de epidemia dos brancos. Deixa-nos furiosos que essa gente sem juízo fique tentando matar nossas crianças sem razão. Nunca tomamos a iniciativa de atacar outras casas desse modo, pois tememos que as represálias não acabem nunca. Mas quando seus moradores vêm agredir nossos familiares, também não hesitamos em nos vingar. Mandamos até eles nossos chapiri famintos de carne humana. Assim é. Quando um grande xamã de uma aldeia distante mata um de nossos filhos, respondemos à sua agressão da mesma maneira. Nossos espíritos maléficos voam logo até sua casa e lá também devoram uma criança, como se fosse um papagaio. E quando queremos pôr fim à malevolência de um desses xamãs de longe, são os mesmos espíritos que enviamos para matá-lo. Enveredam por caminhos tortos, surpreende os chapiri deles, cercam-nos e acabam com os mais valentes. Depois, destroem furiosamente sua casa de espíritos, incendeiam-na e jogam na água seus restos calcinados. E, por fim, atacam o próprio xamã, golpeando-o com seus facões antes de derramar seu sangue no rio, para não deixar nenhuma pista de quem o matou. A gente para por aqui. Acho que sim. Eles também se vingam. Não, eles se vingam com muita frequência, né? Veja, Mas é uma luta que se dá no campo do espiritual, né? Porque manda outros espíritos para brigar com aqueles que vieram invadir a casa, né? Deles, né? Eles procuram, está falando que eles procuram não fazer isso, né? Mas se vier de fora para a casa deles, eles vão se defender, né? E Vão sabe o que eu também atacar. pensei também? Nessa questão de vingança, esses sentimentos. Teve outros aqui também. Teve ciúme, que eles já falaram, teve raiva. Eu, pelo menos pela questão cristã, é certo e errado, né? O ruim e o bom dessas coisas. Mas quando eu vejo descrito aqui, é tão humano, né? É tão essencialmente da nossa natureza essas coisas que não parece ser certo e errado. Parece situacional, algo a ser lidado e resolvido e olhado, mas não algo certo, algo errado. Eu não senti ele trazer nenhum julgamento de valor ainda quando ele vai se referindo a essas situações. Hegemonia. Então, eu acho que isso é realmente comum, né, entre todos
os seres humanos, vamos dizer assim, né? Não só entre os seres humanos. Até eu fui procurar isso aqui porque é a diferença, né, entre os indígenas, e não só os indígenas, né, porque a gente vê isso em toda a América, tanto na América do Norte, como na América Central, como na América do Sul, né? Os povos guerreavam, né? Os maias, os astecas, mas os indígenas, né, da América do Sul, mas não existiu hegemonia, como o homem branco faz. Quando o homem branco guerreia, ele quer o poder sobre todos os outros povos. Não é só uma questão de você, né, tá ali né, desse imaginário, né, que pode ser uma guerra através dos espíritos, mas também pode ser um corpo a corpo também, né? Como a gente sabe que tem. Mas não é para exercer o poder sobre tudo. Eles guerreiam, voltam cada um para o seu espaço, né? Não é Não uma tem. situação de conquista, né? É. E de hegemonia mesmo, né? De ali exercer o poder sobre todos os outros, né? Sim. Eu sinceramente acho que tudo o branco começou a se corromper através do monoteísmo, né? Você pegar as religiões fundamentalistas, que são monoteístas, né? É um Deus que, aliás, criou tudo para que o homem branco, ou o homem não necessariamente branco, mas o homem daquela religião, usufruísse, né? E aí Eu queria começou o respeito fazer, total, inclusive com o planeta, né? Então, queria assim, fazer uma colaboração nisso que você está falando. Desculpa, te cortei, acho. imagina, Desculpa, pode falar. espero você. Não, não, pode Não, 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 finalizar, gente. acabei, pode falar, pode falar. É, é, me veio assim uma lembrança do Carlos Papá, né? O Carlos Papá é um índio Guarani e a gente esteve com ele em São Paulo há 2 meses atrás, conversando sobre a Mata Atlântica, né? Mas ele trouxe um termo que se chama, um conceito para os Guarani, que era Andu-Aracuá. E aí, quando a Roberta fala, né, essa coisa de que, é, mesmo ele falando em vingança, em ódio, né, e que isso é, parece algo tão humano, né, e né, tão humano, mas o Carlos Papai ele vai trazer essa sabedoria, né, de Arandu-Aracuá, e ele fala que na nossa vida, na nossa jornada terrena, a gente precisa desenvolver Arandu-Aracuá. E acho que esse Arandu-Aracuá para os Guarani, que acho que tem a ver com isso que vocês também trouxeram aí do livro. Eu não estou lendo o livro assim, sabe? Eu não tenho o livro, estou acompanhando alguns trechos, né? Então eu posso falar pouco, mas me vem muita conexão, né, com isso que o papá trouxe para gente. Ele fala que Aranduaraquá é o que o povo guarani fala que é aprender a caminhar com a nossa própria sombra e é, que isso sempre tem dois lados, né? A sombra e a luz, né? Então que é impossível não existir esse tipo de sentimentos, né? Porque essa dualidade de sentimentos de sombra e luz, de bondade e de maldade, de raiva e né, de outro sentimento que seja o contrário da raiva. Mas, enfim, para o Guarani só é possível obter Arandu Araquá, porque eles falam uma pessoa que tem Arandu é uma pessoa que tem sabedoria. E quem tem sabedoria aprende a caminhar e aprende
a olhar para suas próprias sombras, né? De entender que isso caminha junto, né? Assim, que essa humanidade, ela está caminhando junto com a espiritualidade, que não é separado e que mesmo por ser, né, no campo espiritual também tem uma potência, tem uma força e às vezes tem até uma agressividade, né, ali, uma forma de se defender ou uma forma de reagir a alguma situação, né, que não concorde, né, e de olhar isso como uma potência, porque se a gente entra né, num lugar de puritanismo mesmo assim, né, de achar que a gente é só bom mesmo, que a gente só, né, e enfim, eu achei muito interessante esse conceito, chama Arandu Araquá, que é a sabedoria de compreender que caminhamos, né, com a nossa sombra, de aprender a caminhar com a nossa sombra, né? É isso, achei que tem a ver com isso que você está trazendo, sabe, Roberta, desse olhar aí, dessa dualidade de forças, né, de sentir, né, e de se permitir também, né, que os indígenas, eles acabam se permitindo também, assim, até esse tipo de sentimento, né. Bacana. Imagem bem legal para a gente terminar o encontro. Vamos terminar, então. Vamos. Vamos. Muito No próximo obrigada. encontro,